Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já peço que você deixe o like, comente e também se inscreva, que aí assim o YouTube vai perceber que esse conteúdo é de valor e vai entregar para mais pessoas. Não custa nada, é rapidinho e ajuda muito o Tio Gonzo aqui, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre vícios, como lidar com comportamentos viciosos. E quando eu falo desse termo, eu não estou tratando de uma terminologia contemporânea. Quando a gente pensa em vício, automaticamente já se vem no nosso imaginário um vício em substância, como o uso de drogas, etc. O termo aqui que eu vou utilizar é um termo mais clássico para vício. Vício, então, na terminologia clássica, nada mais é do que um hábito negativo, um comportamento negativo que vai trazer algum tipo de prejuízo para o indivíduo. Seja um prejuízo prático, como improdutividade, como falta de resultado no trabalho, seja também um prejuízo emocional, como culpa, ressentimento, baixa autoestima, certo? Então aqui a gente vai tratar sobre esses hábitos, esses comportamentos viciosos que prejudicam, no limite, a vida individual da pessoa. Então nesse sentido aqui a gente vai tratar de um espectro mais amplo dos vícios, No final das contas, contemplando todos eles, sejam vícios em pornografia, celular, uso de substâncias, etc. Aqui a gente vai entender as duas causas principais que levam a pessoa a entrar num estado de adicção e as soluções também para lidar com esse tipo de problema. Vocês vão ver aqui que a explicação vai ser muito objetiva, muito clara e muito evidente nesse sentido, que vai ajudar demais você, se caso você se perceba num comportamento vicioso, tá? Esse vídeo aqui ele é muito importante, ele é muito diretivo, então eu peço que, se você conhece alguém que daqui a pouco está passando por algum tipo de vício, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, com certeza vai ajudar muito ela, beleza? Então quando a gente fala em vício, nós temos duas causas, duas origens muito evidentes, tá? A primeira é um vício, ou seja, uma adicção por conta de excesso de tensão. Explico. Uma pessoa que está muito tempo tensa, que ela está num estado tensional muito agudo, ela vai estar, de alguma forma, buscando aliviar a tensão que ela está vivendo. Imagina, a gente está o tempo inteiro tenso, nervoso, ansioso, daqui a pouco com algum humor deprimido. Aquilo ali vai pressionando, vai pressionando, vai pressionando, a pessoa vai entrando num estado de ebulição interior e ela vai buscar o quê? Um afago, ela vai buscar um conforto, ela vai buscar um prazer imediato, para tentar o quê? Aliviar essa tensão que ela está vivendo. E também, de alguma forma, fugir um pouco da realidade que ela está inserida. E por que as pessoas ficam tensas no final das contas? Olha, existe uma tensão ordinária que todos nós sentimos, que é o famoso estresse. Às vezes a gente está com muito trabalho, a gente está com algumas dificuldades, com alguns desafios, isso eleva o nosso nível de cortisol, a gente fica mais estressado. E curiosamente, quando a gente está mais estressado, a gente também busca algumas recompensas, não é assim? Eu tive um dia estressante, então eu mereço um hambúrguer, então eu mereço uma cervejinha, então eu mereço uma série agora à noite. Lógico, nós estávamos tensos e a gente está buscando então um prazer sensível, uma recompensa. Então lógico, quanto mais tensa a pessoa está, mais propensa ela se encontra a buscar algum tipo de alívio, que geralmente é um prazer imediato, que não exige tanto esforço para obtê-lo, que pode conduzir a uma certa adicção. Então, claro, esse estresse ordinário todos nós sentimos. Só que existe também uma tensão que ela perdura. É uma tensão que a pessoa se mantém ali naquele estado por um longo período e não consegue sair daquela situação. No limite, nós se encontramos num estado de tensão aguda. Esse estado tensional que pode desembocar num vício, ele surge porque o sujeito se encontra numa situação na qual ele não consegue resolver. O sujeito tem um problema na vida dele que ele não encontra soluções para aquilo. Ele tem um problema, ele não se percebe com recursos internos suficientes para resolver esse problema deixa ele extremamente tenso e como ele não está conseguindo resolver e como ele está ficando cada vez mais estressado com isso, cada vez mais perdido, ele vai buscar nos prazeres imediatos uma forma de alento, uma fuga da realidade, uma tentativa de aliviar essa tensão que a gente está falando aqui. Então, nesse sentido, o problema que a pessoa não está conseguindo resolver, que está deixando ela tensa, pode ter inúmeras causas. Pode ser uma questão afetiva, A pessoa tem problemas afetivos por conta da sua história de vida, por conta das coisas que ela está vivendo, que façam que ela fique extremamente tensa. Pode ser um problema prático, a pessoa está endividada, Está sem emprego, não está conseguindo
bancar a família, né? Não está conseguindo trazer a subsistência para os seus filhos, isso vai deixando ela tensa. Existe também a tensão com uma fonte moral, a pessoa está fazendo coisas muito erradas na vida, ela sabe que aquilo é errado, vai pesando a consciência dela, e uma maneira de tentar aliviar o peso da consciência moral é buscando esses prazeres imediatos. Então, nessa primeira situação aqui, a pessoa ela está com problemas, ela não consegue resolver esses problemas, ela não tem recursos internos para resolver esses problemas, podem ser mais de um, obviamente, e consequentemente ela acaba buscando um prazer para tentar fugir dessa realidade e aliviar esse estado tensional que ela está vivendo. Então, nesses casos em que a pessoa tem problemas que ela não está conseguindo manejar na vida, ela precisa buscar um terapeuta, né? Um psicólogo, um psiquiatra, para ajudá-la a encontrar soluções, para ajudá-la a sair dessa situação. Porque por mais que ela não esteja num processo vicioso, ela vai estar tensa. Ela vai estar extremamente tensa, ela vai entrar numa certa disfunção ali por conta desse excesso de tensão. Então é na terapia que ela vai conseguir não somente destensionar, ou seja, desabafar, ter um momento catártico ali, né? Mas ela também vai conseguir obter recursos, possibilidades para resolver essa questão, beleza? Segundo ponto é o seguinte, esse aqui é mais comum, tá? Que é onde 90% das pessoas se encontram, que é uma causa, tá? Por conta de um tédio. Vamos colocar assim, um tédio existencial. A pessoa, ela não tem tanto propósito na vida. Ela está numa situação geralmente confortável, mais ou menos confortável, tá? Em que ela não tem muita ambição de crescimento, em que ela não percebe muito sentido no futuro, não é assim? É como se essa pessoa tivesse meio que à mercê, tá? Ela não está conseguindo encontrar um sentido superior para a vida dela. Ela não tem objetivos no qual ela possa se empenhar. A cosmovisão dela, daqui a pouco, é uma visão meio pessimista diante da vida, pouco esperançosa. E aí, esse tédio existencial faz com que a pessoa busque o quê? Prazeres imediatos também. Olha, se o sujeito não tem uma causa, não tem um ideal para buscar, não tem objetivos para conquistar, não tem ali algo que faça com que ele tenha um certo brilho no olho para viver, a vida ela fica meio que sem graça, meio que tediosa. E o tédio, né, que está completamente articulado ao ócio, conduz à preguiça, que a preguiça, por consequência, pode levar a movimentos de luxúria, de gula, né, etc., que são justamente aí as fontes de vício. Então é o sujeito que daqui a pouco tem um trabalho, está na faculdade, e sei lá, por estar com tédio, ele começa a fumar uma maconha, né? E aquilo ali começa a se tornar um hábito ao passo que ele já não consegue mais se desvincular dessa substância. A mesma coisa com os vídeos adultos. A pessoa ali, né, passa o dia inteiro em casa, sem ter muito o que fazer, entendeu? Já cumpriu as obrigações dela, aí fica lá vendo vídeo 1, 2 horas por dia, entendeu? E aí, consequentemente, vai, então, criando-se ali, de fato, um mecanismo vicioso. Então, a trilha é mais ou menos essa. Tédio existencial, tá? Que se origina por uma falta de objetivo ideal, que conduz a pessoa a uma certa preguiça, e essa preguiça faz com que ela abra margem para ter comportamentos viciosos. E aí, se ela já tem uma propensão, ela acaba de fato aderindo a esses hábitos, e aí chega um momento que ela não consegue mais sair fora. E aqui que está um grande problema quando a gente fala de luta contra vícios, para sair de um comportamento vicioso. As pessoas, em geral, acham que para sair de um vício, para sair de um comportamento vicioso, ela precisa entrar numa dinâmica de proibição. Então, se eu assisto pornô, eu vou parar de assistir. Eu vou me proibir disso. Tá? Não quero mais. Vou negar esse prazer imediato. Olha, é de fato um exercício possível, tá? E que tem pessoas que conseguem sair de vícios assim, negando aquilo e, olha, lutando interiormente para não voltar a ter esse tipo de hábito. Só que, por outro lado, a gente sabe que também é muito difícil, né? Porque ao passo que tu nega aquela coisa, tá? Que aquela coisa, de algum modo, isso aí que o pessoal tem que entender também, é boa para ela. Senão ela não estaria buscando, tá? Aquela coisa é boa para ela. Ninguém busca algo essencialmente mal. Tu pode pensar assim, poxa, Otávio, mas isso aqui que eu faço faz mal para mim. Olha, o que significa fazer mal para ti? É basicamente o seguinte, tu tá optando por um bem menor em detrimento de um bem maior, de um bem superior. A isso nós damos o nome de maldade. Então, por exemplo, eu fiquei assistindo Netflix o dia inteiro, aquilo ali é um bem para mim. Eu tenho entretenimento, né? Eu tenho um momento de descanso, né? Eu me divirto.
Só que, para eu ter feito isso, passado o dia inteiro assistindo Netflix, eu tive que desmarcar os meus pacientes. Eu não fui na academia, eu não estudei, eu não rezei. E aí eu percebo que aquilo ali foi ruim para mim, foi mal. Só que na verdade, o Netflix é algo bom, por isso que eu assisto, poxa. Só que, óbvio, eu optei pelo Netflix em detrimento de coisas que são melhores. Então eu optei por um bem menor em detrimento de um bem maior. Tá compreendendo? Então, no final das contas, é isso, pessoal. O vício, nesse sentido, ele é algo bom. Ele traz algum benefício para a pessoa. Ele traz algum tipo de prazer. Ninguém vai buscar um hábito ou um comportamento simplesmente por ser ruim em essência, não tem como. Só que o problema é que esse hábito, esse comportamento, ele acaba prejudicando a busca de bens superiores, de bens maiores. Tá entendendo? Então, nesse sentido, quando a gente fala de proibição, a pessoa, ela nega aquela realidade que é boa para ela e ali, então, cria-se um vazio. Um vazio, tá? Eu neguei isso, e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Se eu só entro nesse estágio de proibição, a tendência é que isso vai se tornando uma certa... fique remoendo dentro de mim, aumente daqui a pouco até mesmo um estado tensional e faça com que eu crie cada vez mais desejo diante daquilo. É a mesma coisa os pais, né, da educação moral, quererem, sei lá, que o filho não assista celular, não mexa no celular. Beleza, é nobre. Mas tirar o celular do moleque e não dar o quê? Alternativas superiores, bens superiores, vai fazer com que o moleque fique revoltado. É lógico. Então, a proibição nesse sentido, muitas vezes ela não funciona. Ela não funciona. O que funciona é nós buscarmos bens superiores, alternativas superiores, para que assim a gente consiga, tá, já não perceber tanta necessidade de obter algum tipo de prazer ou algum comportamento que possa vir a ser vicioso. Então, por exemplo, para um moleque que está com o celular, né, e os pais não querem mais que ele assista, os pais têm que criar uma rotina para esse filho, tá, para que ele olhe para quem usa celular e diga, poxa, vocês estão perdendo um baita tempo aí vendo essas bobagens, enquanto eu tô, sei lá, no jiu-jitsu, competindo, tô indo em clube de tiro, aprender a dar tiro em prato, tá entendendo? Tô aprendendo a fazer casinha aqui pra minha irmã em marcenaria, tô saindo para acampar, para pescar, ou seja, as minhas atividades, elas são superiores, são bem superiores que façam com que eu nem tenha vontade de abraçar esse bem menor. Só que percebe que, para que isso aconteça, a pessoa ela tem que ter uma certa dedicação para essas atividades superiores, para que ela consiga ter uma adesão a essas atividades superiores. Exemplo, a gente sabe que luta, né, é melhor do que jogo de celular, é um bem superior sob certo aspecto, tá? É óbvio que o joguinho de celular ele tem um momento no dia, talvez, para relaxamento e descanso, mas se a gente for analisar o que é melhor para uma pessoa, ela passar 2 horas do dia jogando um joguinho inútil no celular, ou ela passar 2 horas do dia treinando uma luta, por exemplo, para se defender, para ganhar mais força, vitalidade, etc. A gente vai dizer, olha, a luta. Só que entende que se tu for uma vez lutar, tu não vai gostar tanto, tu só vai apanhar, tu vai sair cansado. Para a luta se tornar algo bom para ti, tu tem que ter uma certa prática, uma adesão àquilo. Que aí tu vai estar conseguindo saber se defender, tu vai ter cardio para conseguir lutar, e aí consequentemente tu vai começar a gostar daquela realidade. Então, sob certo aspecto, as coisas que são boas, tirando os prazeres mais imediatos, que nos trazem uma recompensa momentânea, elas exigem um certo tempo de adesão. Eu só vou começar a gostar da academia ao passo que eu tiver um mínimo de resultado. Eu só vou começar a gostar da leitura ao passo que eu me perceber mais inteligente. E às vezes isso leva um tempo, é um processo. Mas é a partir deste processo que a gente consegue abandonar esses comportamentos viciosos. Tá compreendendo? Então, antes de querer já proibir um comportamento vicioso, né, busque alternativas superiores. Em que sentido? Olha, Otávio, eu sou viciado em pornografia, tá? Eu quero parar com isso. Beleza. A pornografia não é a causa, percebe? Ela é uma consequência daqui a pouco desse tédio existencial que você está vivendo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar alternativas para esse tédio acabar. O que você quer fazer da vida? O que você gosta? O que você gostaria de realizar que se realizasse se sentiria muito feliz e satisfeito consigo mesmo? Pô, Otávio, eu gostaria de aprender uma arte marcial. Pô, Otávio, eu gostaria de empreender tal e tal coisa. Pô, Otávio, eu gostaria de fazer assim, assim, assado. Então é isso que a gente tem que buscar. Bora pra cima, busca essas coisas.
Ah, e a pornografia, Otávio? Olha, sei lá, segue aí. Desde que você consiga, juntamente a isso, alcançando esses bens superiores. Porque com o passar do tempo, ela vai perder importância. Você vai chegar e vai dizer, poxa, eu posso aqui estar trabalhando no meu projeto, posso aqui estar fazendo tal e tal coisa, eu já não quero mais tanto, eu já não estou mais dependente daquilo. Porque a causa que me originou está sendo sanada. Tá compreendendo? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que existem bens superiores. E os bens superiores não são um critério subjetivo, eles são objetivos. Não é que os bens têm que se adequar às nossas vontades, mas as nossas vontades precisam se adequar àquilo que é bom. Essa aqui é a virada de chave. Eu sei que se eu estudar, aquilo ali é bom para mim, é um bem, vai fazer bem para mim. Por mais que eu não goste de estudar. Tá compreendendo? Eu sei que se eu for na academia e treinar, aquilo vai ser bom para mim. Por mais que eu não goste de ir na academia. O bem está para além da nossa subjetividade. O bem, ele possui um critério objetivo. Eu acabei de dar o exemplo aqui do treino com o celular. Então, o nosso papel é a gente conseguir perceber essa hierarquia de bens e compreender que parte do que a gente faz, né, que é vicioso, ou aquilo que a gente fala que faz mal para nós, nada mais é do que optar por um bem menor dessa hierarquia em detrimento de um bem maior. Acontece que se eu estou me inclinando para esses bens maiores, se eu estou vivendo diante desses bens maiores, se eu estou colocando esses bens maiores para dentro da minha história e personalidade, a tendência é que a hierarquia esteja completamente alinhada e os bens inferiores não tenham tanto peso, eu não perceba tanta necessidade em buscá-los, porque eu já estou saciando a minha psique, a minha alma, queira o termo que você queira utilizar aí, com aquilo que é melhor, com aquilo que é superior. E aí, consequentemente, eu vou começar a perceber os benefícios disso, né? E não vou precisar o tempo inteiro ali estar buscando algum tipo de prazer ou algum comportamento vicioso. Então essa é a virada de chave, nós buscarmos alternativas superiores. Isso se enquadra para a educação moral de filhos, isso se enquadra para a luta contra vícios. Então eu não sou do time que vai bater na tecla da privação, não, só tem que parar de fazer isso. Mas a pessoa para, tem um vazio ali e ela não tem o que ela vai fazer. Ela fica perdida, fica mais angustiada. Então a gente tem que entender que muitas vezes os comportamentos viciosos, eles não são a causa em si mesmos. Eles são uma consequência, tá, de uma causa mais profunda, que em geral é esse tipo de tédio. Então, fazer com que a pessoa retome a ter um ideal de vida, retome objetivos, perceba a hierarquia de bens e comece a buscar esses bens, né, de forma dedicada na vida delas, a tendência é que os vícios vão perdendo força. E aí, naturalmente, a pessoa já não vai ver tanto sentido naquilo e vai conseguir parar. Então é isso, pessoal. Existem duas causas, o tédio existencial e problemas que a pessoa não está conseguindo resolver. Esses problemas aqui, tá? Em geral, a pessoa tem que ir para terapia, tá? E o tédio existencial é o que eu acabei de falar. A pessoa, ela não vê muito sentido nas coisas e acaba aderindo a comportamentos viciosos. E aí, consequentemente, esses comportamentos viciosos, eles se tornam um problema, que elevam o quê? A tensão. Porque aí a pessoa está num comportamento vicioso, aquilo se torna um problema, e ela fica tensa com aquilo, e ela vai buscando mais e mais o vício. Então percebe que nesse segundo sentido aqui, a causa é o tédio, mas a tendência é que depois o vício se torna de fato um problema. Mas para a gente conseguir vencer esse vício, a gente tem que primeiro batalhar a causa primeira. Fazer com que a pessoa busque bens superiores, alternativas superiores para a vida, se incline para aquilo com uma certa dedicação, tá? Porque todos os bens, tirando os prazeres imediatos, eles não têm uma recompensa tão imediata, tá? Tem que ter uma certa adesão, um certo processo. E aí, consequentemente, quando a pessoa começar a perceber os frutos destes bens superiores, dessas alternativas melhores, né, superiores para a vida dela, o comportamento vicioso ele vai ficando cada vez mais inepto, vai ficando cada vez mais desnecessário na vida da pessoa, vai perdendo sentido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa vocês me perguntem no direct do Instagram. Repito, mais uma vez, né, meio que chato, mas é importante. Deixa o like no vídeo, por favor, deixa aí. Deixa um comentário também, me fala se você já passou por algum tipo de experiência viciosa, se você conseguiu sair desse vício, se você precisa de ajuda, enfim, coloca o seu relato que aí consequentemente o conteúdo fica mais rico. Até o próximo vídeo e tamo junto. Tchau, tchau.